diz a palavra do Senhor lá em Hebreus, ó. A palavra do Senhor é espírito e vida. E por ser uma sagrada escritura, muitas das vezes se discerne no espiritual nosso. E aí a oração é necessária para que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, venha interceder nos nossos corações, abrindo nossa visão, abrindo o discernimento da tua palavra. A palavra do Senhor é um livro espiritual. Por isso que muitas das vezes a gente, quando vai pegar para abrir a Bíblia em casa, a gente sente sono, cansaço, coisas que se a gente for fazer uma outra coisa, uma outra atividade, não acontece. Então vamos orar primeiro? Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite. Senhor, agradecemos pela tua misericórdia, tua graça. Senhor, te entregamos o estudo dessa noite, Senhor, nas suas mãos. Ó Senhor Espírito Santo, o Senhor venha, Senhor, abrir o nosso entendimento. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, tirar os comichões dos nossos ouvidos e as escamas dos nossos olhos, Pai, porque precisamos, queremos, Senhor, te ouvir e queremos ver o Senhor, o Espírito por detrás da tua lei. Ó Pai, nos dá discernimento, Senhor, da tua palavra. Joga por terra, Senhor, a incredulidade, Senhor. Por Deus, que não seja eu, sim, mas que não seja eu, Senhor, mas sim o Senhor, Pai, me usando para que venha, Senhor, nutrir a tua igreja, nutrir os teus servos, os teus profetas. Por Deus, que o Senhor venha poderosamente falar conosco nessa noite. No nome santo do Senhor Jesus, nós cremos, Senhor, que sairemos daqui, Senhor, impactados com a tua glória, com o teu poder, porque a tua palavra, Senhor, nos nutre a nossa alma, nutre o nosso espírito. E queremos, Senhor, sair daqui cheios da tua presença, Pai. Com a direção, repreenda, Senhor, todo o espírito, Senhor, de incredulidade, toda a falta de atenção. Nos desliga, Senhor, do ambiente externo, Pai, porque nesse momento nós queremos, Senhor, full time, Senhor. Queremos, Senhor, viver esse momento, essas horas, essas poucas horas, Senhor, recebendo do Senhor, Pai, vindo dos céus. Assim é minha humilde oração, Senhor, nessa noite. E assim eu te oro e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, nós começamos os livros proféticos e demos início com os livros proféticos, o livro de Isaías. A primeira aula foi 2 semanas atrás, a aula passada não teve por falta d'água. O livro é extenso e a gente tem um cronograma, porque os livros proféticos, como eu falei, profetas maiores, são 5 livros e 4 profetas, Então a gente ainda tem Ezequiel, Daniel, Jeremias, Lamentações. Então a gente tem um cronograma. Então, como não vai dar tempo realmente da gente ler toda a apostila, eu trouxe aqui uma estrutura do livro que nós vamos nos basear por aqui e vamos seguir na apostila para dar tempo de finalizar. Porque pelo cronograma são 2 aulas de Isaías, 2 de Jeremias, 1h30 de Daniel e Ezequiel, e depois ainda tem uma parada do carnaval também. Então, como nós perdemos uma aula, por isso que eu coloquei aqui para nós não nos perdermos. A apostila é interessante ler, eu ainda não sei como vai ser a didática da prova. Pastor, pode falar. Qualquer um? Ainda não sei como vai ser a didática da prova, depois eu vou estar conversando com o pastor, como é que vai ser essa didática, mas enfim, a apostila nós não vamos conseguir ler toda por causa do tempo. Por isso, um resumo de todo o livro aqui. Nós vamos pegando o gancho, passando para a apostila. Amém? Todos estão com a apostila? Amém. Não? Falta algum, né? Aí provavelmente são a primeira aula, Está encadernando, tá? Ó, meu nome é Rodrigo Santos, tá? Sou diácono da Casa do Senhor, aqui da nossa igreja sede, Caipora. Essa oportunidade que Deus me deu através da direção do ensino, tá? É uma coisa nova para mim, mas eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aprendendo. Então, assim, por isso que às vezes
Eu ainda estou meio cru nisso, nessa questão de estar aqui lecionando, mas meu nome é Rodrigo, tá bom? Amém. Aí, enquanto a apostila não chega, a gente pode basear pela Bíblia Sagrada, né? A gente vai abrir alguns capítulos para lermos do livro de Isaías, né? E a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo, tá bom? Só um resumo de semana passada, pode ficar à vontade para copiar aqui se quiserem, tá? Se quiserem pode tirar foto também, tá? Na semana passada, nós demos início à nossa apostila. Aí falamos um pouco sobre os livros proféticos, né? Falamos dos 4 profetas maiores, demos uma pincelada no que vai vir também dos 12 profetas menores, tá bom? E aí, seguindo a linha cronológica, agora nós vamos entrar no profeta, já estamos, né, trabalhando no livro do profeta Isaías. E aí falamos sobre o profeta, né, falamos o reinado, né, dele, qual foram os reinados que ele seguiu como profeta, como ele deu início ao seu ministério. O seu ministério ele deu início lá por volta de 740 antes do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Boa noite, a paz do Senhor. Ele profetizou sobre 4 reinos, né? O ministério de Isaías foi muito extenso, durou mais ou menos aí 50 anos. O ministério dele abrangiu 4 reinos, né, de Judá. Foi o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acais e o rei Ezequias. Nós pincelamos tudo isso na aula passada. Nós paramos na página 4, e a página 4 ela estava lá falando sobre os versículos chaves. Isaías 6, 8, né? Isaías 7, 14, na página 4, lá no finalzinho. Falamos Isaías 9, 6, Isaías 53, Isaías 65. Agora nós viemos para cá para o nosso quadro aqui para nos orientarmos melhor. A estrutura do livro, capítulo 1 ao capítulo 39, está falando das profecias de julgamento e salvação que o Senhor traz através do ministério do profeta. O foco é o julgamento do Senhor para o reino de Judá, o reino de Israel e as nações vizinhas. Do 1 ao 39, o foco é esse. Do capítulo 40 ao 55, o livro da consolação. O foco é o consolo e a esperança para os exilados da Babilônia. Então, assim, do 40 ao 55, a mensagem é que Deus é o Redentor e promete restaurar o seu povo. Está bem aqui? Do capítulo 56 ao 66, a nova criação, visão escatológica e restauração final. O foco é o futuro glorioso e o plano eterno de Deus. A mensagem é que Deus trará justiça e renovação e a salvação final. O livro, a estrutura é dividida em 3 partes aqui. Os temas principais: a santidade de Deus, o julgamento divino, redenção e salvação, o Messias e a nova criação. Então aqui são um resumo de todo o livro de Isaías do Antigo Testamento. Agora, veja bem, Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 18, quem é que pode estar lendo esse versículo para nós aqui debatermos um assunto? Debatemos a respeito desse texto, Isaías capítulo 1, versículo 18. Vide então Armília diz ao Senhor: ainda que vossos pecados sejam como
escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como branca lata. Amém. Vinde, pois, e arrazoemos. O que é isso? Conversamos. Olha o que o Senhor está falando assim, ó. Vinde, pois, arguime, ou seja, conversamos. Sente, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam como escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve. Pai do Senhor, né? Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branca como a neve. Então veja, com essa passagem, podemos refletir o caráter do nosso Senhor. Antes de começar tudo isso, a profecia de julgamento sobre o povo, sobre Israel, Judá e as nações vizinhas. Antes de falar da consolação, da nova criação, porque Isaías, como profeta, ele está vindo falando aquilo que o Senhor está indignado com o seu povo, com a sua liderança. Mas olha o começo. Vinde, senta aqui, vamos conversar. O que isso reflete no caráter do Senhor? Vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão branca como a neve. O caráter do Senhor está bem explícito nesse texto. Veja que antes do julgamento, da salvação, antes de tudo, o que o Senhor faz? Ele chama para conversar. O que nós podemos refletir sobre isso? Alguém pode me dizer? Refletir sobre esse caráter. Qual é o caráter que Deus está trazendo nessa reflexão dessa passagem? Isaías 1,18. É só uma interação, quem quiser pode compartilhar. Alguém tem uma ideia? Ó, vinde, pois, vamos sentar. O Senhor está sendo aqui. Pode falar, não? Como um pai. Como um pai. Muito bem. Como um pai. Como um Senhor, um Deus misericordioso. É um dos seus atributos. De chegar de amor. E diante de tudo o Senhor chamar, vamos conversar. O que isso traz para a nossa vida hoje? Então entenda que independente da situação que nós estamos, independente, por exemplo, nós somos falhos, seres humanos, do pecado, nós não podemos ver o Senhor como um Deus de mal, que vai matar, que vai fazer, que vai acontecer, como muitos pensam aí fora. Olha como Deus é misericordioso. Cara, vamos sentar, vamos dialogar. Fala comigo. Confessa os seus pecados, não é assim que a palavra fala? Confessa, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então o Senhor já começa, o profeta, ele já vem trazendo a mensagem do Senhor, começando assim, ó. Eu quero dialogar primeiro. Não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo. Mas vamos conversar. Eu vou endireitar todo esse problema que está na minha e na sua vida. Independente das nossas fraquezas, né, do nosso dia a dia, daquilo que, porventura, por sermos seres humanos, falhar, pecar, o Senhor fala, senta, conversa, fale, conversa comigo, vamos entrar num acordo. É isso que ele está passando aqui. Bem interessante, porque muitas das vezes a gente conversa com algumas pessoas. Quem já ouviu falar isso aqui? O Senhor fala, se existisse um Deus, não teria isso tudo de injustiça na terra. Quem já ouviu falar? Pessoas que ainda não têm o conhecimento e ainda a graça do Senhor não alcançou como nos alcançou, e tem e que fazem nossas perguntas. Se existisse Deus, não teria estrupo. Se existisse Deus, não teria isso. Então assim, quando a gente vê essas pessoas com esses pensamentos, e a gente sabe que a justiça do Senhor vem, a gente vai falar sobre isso um pouco aqui, antes de tudo ele começa, senta aqui, vamos conversar como um pai. Amém? Glória a Jesus. Agora veja bem, um outro caso interessante que ainda estamos aqui, ó, profecias e julgamentos, de julgamento e salvação, estamos aqui ainda.
No capítulo 6 de Isaías vai falar sobre, no capítulo 6 do livro de Isaías, ok? Paz do Senhor, meu irmão. Aqui vai trazer, falamos um pouco sobre isso semana passada também. Aqui vai trazer o exato momento em que o Senhor, ele se apresenta, ele chama Isaías para o ministério. Olha que interessante. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Os reis de Judá. Olha que interessante. Primeiro rei, Uzias. O segundo, depois dele, Jotão. Não precisam escrever não, só para a gente não perder aqui a meada. O terceiro, Acaz, foi o que trouxe o problema para o Senhor. O quarto, Ezequias. Veja bem, os 4 reis que o ministério do profeta Isaías ele exerceu lá no reino de Israel. Agora veja bem o que ele fala. Ó. No ano em que morreu, capítulo 6 do livro de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias. Veja que Uzias e Jotão, se formos ler a passagem deles em 2 Reis, 2 Crônicas, foram reis que fizeram o que agradava aos olhos do Senhor, segundo Davi. Acaz foi o problema. Mas olha o chamado do profeta quando foi. No ano em que? Uzias. Quem está acompanhando comigo? No ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, sua orla enchia o templo. O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Veja, em que o problema estava aqui, ó, em Acaz. Mas no ano que morreu Uzias, Deus chamou Isaías. Nos dias de hoje, nós podemos ter a certeza que o Senhor, quando Ele nos chama, quando o Senhor nos tirou lá do mundo, o Senhor primeiro, Ele vai nos preparar para aquilo que há de vir lá na frente. O Senhor nos tira primeiro, nos trata, faz uma lapidação, né? Nos direciona, nos traz para um seminário, nos coloca numa EBD, nos traz novamente para aquele fervor no coração para os cultos, e o Senhor vai nos guiando nos nossos ministérios, né? Cada um no seu chamado. E aí, por quê? Porque chegará um dia que poderosamente o Senhor vai usar poderosamente, vai usar meu irmão Mateus, vai usar meu irmão, o meu irmão Mário, vai usar todos aqui para o propósito dele na terra. Primeiramente, ele trata. Então aqui, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, Deus chamou Isaías, se apresenta, fala com ele, ó, é isso aqui, nós vamos... vai ter que... a gente vê que Isaías olha, Isaías se constrange, Isaías vê, eu vi a glória do Senhor, e o Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor purifica ele, o anjo pega uma brasa do altar, e aí toda essa estrutura que está no livro de Isaías é simbolizando para nós hoje o quê? Né? A gente começar a congregar, nós nos batizarmos, começarmos a caminhada, e assim Deus nos direcionar, porque haverá um dia, se não já estiver hoje acontecendo na vida de cada um aqui, que o Senhor vai utilizar como profeta da casa do Senhor, para o ide, pregar a toda criatura, né? Até mesmo para a salvação daqueles que estão na nossa casa, no nosso lar, assim como no Novo Testamento, né? Quando o carcereiro chama o apóstolo Paulo para dentro da casa dele, para aceitar o Senhor Jesus, ele leva o apóstolo Paulo e o irmão Silas para a casa dele, para poder falar do Senhor, pregar o Senhor Jesus, para assim a família dele ser toda salva.
Atos dos Apóstolos, capítulo 16, somos nós. Quando o Senhor nos chama, nós aceitamos o chamado, o Espírito Santo em nós. Quando nós estamos no ambiente familiar, nós trabalhamos isso, nós transportamos o Espírito do Senhor dentro de nós. E é assim que começa todo o nosso ministério. Amém? Glória a Jesus. Então, foi no ano da morte do rei Uzias. E aí, o desenrolar todo do ministério foi aqui no rei Acás que trouxe todo o problema. Vamos dar prosseguimento. Bom, continuando aqui, agora nós vamos lá para a nossa apostila, tá? Página número 6 da apostila. E na Bíblia, nós vamos ler o capítulo 3 de Isaías. Meus irmãos, só para aqueles que chegaram agora, eu preciso correr por causa do cronograma. Semana passada não teve aula, então eu coloquei aqui um breve resumo para ficarmos sempre atentos aqui, para não nos perdermos. Não vai ter condição de ler toda a apostila, mas com esse resumo a gente vai fechá-la. E aí, com certeza, quando o pastor dá a didática da prova, eu vou passar para vocês se vai ser trabalho, se vai ser questionário. Não se preocupe com isso, mas é só para fecharmos o livro de Isaías hoje, que é a segunda aula, ok? Vamos lá, vamos ler o capítulo 3, como diz a nossa apostila aí, lá embaixo, ó, esboço da seção 2, Isaías 3 e 4. Nós vamos ler o capítulo 3, vamos ler capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Quem pode ler para a gente essa noite? Nós vamos agora na Bíblia, capítulo 3 do livro de Isaías, versículo 1 até o versículo 15. Na nossa apostila é a página 6, esboço da seção 2, lá embaixo. Ok? Beleza? Vou ler. Alguém pode ler? Pode ler, irmão? O lamento de Judá e de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições, porém jovens no governo e responsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida, nem roupa em minha casa, não me nomeiem governante do povo. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram aos seus irmãos. Meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus
Amém. É até o 15. Quem pergunta é o Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Jesus. Então veja, o Senhor já está pegando todo mundo ali e trazendo julgamento, trazendo juízo, desculpa, né? Falando, vemos aqui sobre a questão toda social, né? Sobre os juízes que estão julgando causas a favor deles, enfim. Agora, o trecho que eu quero destacar aqui é no versículo 10. Olha o versículo 10 como está escrito, ó. Dizei ao justo que bem lhe irás, porque comerão do fruto das suas obras. Vamos ler aqui na nossa apostila aqui, ó. Isaías descreve o juízo de Deus sobre os governantes e as filhas de Sião. Descreve também a glória e a purificação futura de Sião. Desordem completa em Jerusalém. Lá embaixo. Nessa mensagem de juízo sobre Judá e Jerusalém, o profeta descreve a desordem que tomou conta do país. Do versículo 1 ao 9. Reforça o princípio da retribuição para os honestos e para os maus. Então ele está fazendo essa comparação. Mostra-se comovido com a situação, no versículo 12. E por fim descreve o julgamento de Deus contra as lideranças do país, que são responsabilizadas pela situação. Versículo 13 e o versículo 15. Veja bem. Desordem completa em Jerusalém e em Judá. Antes de começar a falar sobre essa questão do justo, vamos colocar no livro, na própria Bíblia, no capítulo 5. Coloca aqui no capítulo 5. Deixa eu pegar aqui essa tradução melhor. No capítulo 5, versículo 16. Olha o que está escrito na tradução da nossa língua. Vou dizer na tradução hoje, né? Na nova tradução, na tradução mais atualizada. Veja bem, Isaías 5,16 diz assim, ó: mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em justiça. O Deus Santo demonstrará a sua santidade em sua retidão. O que isso quer dizer? Trocando em miúdos. Olha só. Como Deus demonstra a sua santidade? Isaías 5:16. Como Deus ele mostra a sua santidade? Pela sua retidão. Então, como que eu vejo que Deus é santo? Pela retidão dele. O que é isso? Retidão do Senhor. O Senhor é justo, o Senhor é íntegro, o Senhor é virtuoso, perfeito. Então veja bem, de acordo com os princípios que o próprio Senhor ele colocou, ele demonstra a tua santidade através da sua retidão. E como que Deus ele é exaltado? Quando ele aplica a justiça, é o que Isaías está dizendo aqui. Como ele é exaltado nas nações, nos povos, ou na pessoa que está fora da visão de que ele quer que esteja. Quando ele aplica a justiça, ele é exaltado. E pela sua retidão eu vejo que ele é santo, ele é justo, ele é íntegro, ele é reto. Então veja, para nós, quando a palavra do Senhor fala assim, sede santo porque eu sou santo, ele está falando da nossa retidão. Nossa retidão, eu coloquei aqui, ó, obediência aos mandamentos, a prática de ação justas nossas, para a nossa vida. Busca da verdade, rejeição do mal, honestidade, sinceridade e integridade moral. Isso é quando eu trago a santidade para mim. Quando eu quero ser, quando eu tenho que ser reto, santo como o Senhor Deus é. Então olha só, veja bem, quando Deus ele quer, quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, um propósito na vida de um povo, vamos pegar aqui o povo de Israel, quando sai daquilo, quando sai dos princípios que ele estabeleceu para ser santo, para ser reto perante a visão dele, o
que Deus faz? Ele aplica a justiça. E aí o nome dele é exaltado. É o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Então, toda vez que estamos fora do propósito do Senhor, o povo está fora do propósito do Senhor, o Senhor traz o quê? Traz uma justiça. Eu não sei os irmãos, mas o exemplo da minha vida, eu não vou trazer como doutrina, mas o exemplo geralmente é dessa forma, né? Quando a gente está todo errado lá fora, quando a gente nós não conhecemos ainda o Senhor, ou porventura o Senhor já nos chamou e aí saímos da presença do Senhor, o que começa a acontecer? As coisas começam a dar errado, as coisas começam a funilar, as coisas começam aí a gente vê que nada dá certo enquanto nós não entrarmos de novo na visão que Deus quer para mim e para a tua vida. E Ele traz todo mundo de novo para dentro do seu propósito. Aqui Isaías está falando o seguinte, que por causa dessa questão de o povo não estar seguindo os mandamentos, não estar seguindo aquilo que Deus orienta, Ele vai trazer justiça. E qual é a justiça de Deus sobre Judá? Babilônia. E sobre o reino de Israel, era o reino da Síria, que iria tomar e iria fazer como escravo. Da Síria, Israel acabou, mas de Judá foi levado a escravo. Então Deus ele é exaltado, que depois de lá, o que aconteceu com o povo? O povo passou o período do cativeiro, 70 anos, reconheceu que só o Senhor é Deus, não adorou mais outros deuses, voltou-se o coração para o Senhor, e Isaías está falando, vou restaurar novamente. Então veja, o que nós podemos trazer para a nossa realidade de hoje? O Senhor está dizendo lá no capítulo 3, Ele traz um monte de juízo sobre o povo, sobre o juiz, sobre o rei, sobre as nações, Ele vem falando tudo. E aí chegando no versículo 10 ele fala assim, mas digo justo que tudo irá bem. Por quê? Porque o justo está onde? Na visão que o Senhor quer, seguindo os princípios que Ele quer, desviando-se do mal. O justo ele está em obediência à lei do Senhor. E aí vem aqui tudo isso, a prática da ação justa, a rejeição do mal, a busca da verdade. Porque isso está garantindo que, naquele momento de justiça, quem está sobre esses princípios bíblicos, o juízo do Senhor não cabe. Então entenda, meus irmãos, que independente do que está acontecendo no mundo, o juízo que está acontecendo no mundo, se nós estivermos hoje nos princípios estabelecidos por Deus para a nossa vida, assim como manda a Sagrada Escritura, tudo nos irá bem. Tudo nos irá bem. O juízo vai vir porque nós olhamos o cenário mundial, global, tudo que está acontecendo no mundo, mas a palavra de Deus não garante. Como está aqui, o justo, tudo irá bem. E nós vamos abordar mais sobre o justo. Quando fala sobre o justo, não está falando sobre o cristão, não está falando sobre o crente, está falando sobre o justo. O que é ser o justo? É aquilo aqui, obediência, entrando no princípio de retidão que o Senhor falou. Quando o Senhor fala, vamos ler aqui rapidamente, veja bem. Provérbios 14, 2, eu anotei. Pode deixar melhor. Quem anda em retidão teme a Deus, mas quem anda em caminhos tortuosos o despreza. Provérbios está dizendo. E se Deus tem um propósito para a pessoa, para a nação, o Senhor vai aplicar a justiça até que ele se converta. Está fora da visão. Jeremias 29, Deus vai falar assim, 11, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Então veja, a gente está totalmente na direção errada e Deus traz por quê? Porque Ele sabe do futuro. Ele sabe do que vai acontecer. Ele sabe que a terra está em juízo. Mas os que Ele chamam para perto, Ele está falando, seja santo, como eu sou santo. Pratique os princípios, porque o que há de vir na terra não é nada bom. Amém? Provérbios 16 diz assim, consagre ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Princípios. Vou consagrar aquilo todos os meus planos ao Senhor. Vou levar o conhecimento dEle. Vou falar porque só o Senhor sabe se vai dar certo ou não. Mas aqui a palavra de Deus garante, será estabelecido. Então se eu tenho um projeto, se eu quero passar numa prova, se eu vou para uma entrevista de emprego, eu entrego primeiro ao Senhor em oração.
em súplica, me humilho, e se for da vontade do Senhor, Ele abre as portas, porque os planos dão certo, a palavra de Deus diz. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar então. Na apostila, na página 7, o juízo de Deus sobre os líderes. Na página 7, o juízo de Deus sobre os líderes. Vamos acelerar. A condenação, ok? Vou ler aqui, ó. O juízo de Deus sobre os líderes. Ele cortará seus suprimentos de alimentação e água. Seus exércitos serão destruídos. A anarquia prevalecerá. O propósito de Deus atuará como promotor. Os líderes e príncipes serão primeiros a sentir a ira do Senhor. Então, é isso. Quando a igreja... Veja bem, o que nós podemos ver aqui sobre isso? A liderança, nós escutamos que primeiro o Senhor fala com os líderes, e é verdade. Não é verdade? Primeiro o Senhor direciona o seu trabalho, o Senhor coloca como líder para poder tomar conta, direcionar, para poder pastorear toda a igreja ou toda aquilo que o Senhor colocou nas mãos. Por exemplo, hoje, né, o departamento de ensino, se está com o pastor Paulo Mendes, o Senhor confiou o pastor. Então, primeiro, toda a dinâmica, todo o horário, eu creio que o pastor Paulo Mendes pega a direção do Senhor. Mas veja, que quando vem o juízo, a palavra aqui do profeta está dizendo que os líderes serão cobrados diferentes. E como? Aqui o Senhor está dizendo, vou retirar todo o sustento, todo o aparato, vou tirar o alimento, a água, e todo o povo vai perecer. E a gente pode trazer isso para a nossa vida hoje, e a gente pode olhar que geralmente é dessa forma. Quando, por exemplo, vamos pegar a igreja como a noiva do Senhor. O Senhor deixa na responsabilidade do seu servo. E aí seu servo, ao invés de seguir a direção do Espírito Santo, começa a fazer por vontade própria. Então a igreja começa a não ter mais as bênçãos do Senhor ser retida, né? Começa aquele problema no seio da igreja, né? Aquele disse-me-disse, toda a igreja se dispersa, o ministério acaba. Por quê? Porque um está mais no direcionamento do Senhor. Está aonde? No próprio líder espiritual, né? E a gente pode trazer isso até para a nossa casa também, né? Nós como líderes, né, espirituais da nossa casa, né? Ou nós como sacerdote, né? Ou até mesmo na responsabilidade de um exemplo de trabalho, né? Quem é supervisor, quem tem aquela responsabilidade, toda vez que eu sou um líder falho, um líder que assim, não tem uma visão futura para aquilo que eu quero, né, para todos aqueles que estão na minha responsabilidade, se é na base bíblica, se é os princípios bíblicos, que ensina também a colocarmos em prática no nosso dia a dia, até mesmo no trabalho, em administração, tudo vai por água abaixo, tudo começa a se desfazer. Então, toda a nossa vida tem que ser direcionada pelo Senhor, o que devemos ou não fazer. Até o princípio da administração. Quem lembra aqui, quando... Olha o princípio da administração, olha que legal, gestão de pessoa. Quando Moisés pegou todo o povo do Egito, lá do Egito, trouxe para poder caminhar para a terra prometida, olha o que aconteceu. Chegou aquele problema no meio do deserto, aí Moisés sozinho, olha o que ele fazia, ó. Se reunia da manhã, eu não lembro qual é o capítulo, até o final da noite lá do pôr do sol, julgando, né, todo aquele problema. Trazia um problema, fulano, meu vizinho, aconteceu isso, aquilo outro. Moisés tinha que julgar todo. Acabava o dia, ele fatigado, não acabava a fila de pessoas que queriam falar com ele. E assim, o sogro dele, Jetro, quando olhou aquilo, quem lembrar do capítulo aí, fala, por favor, me ajuda aí. Quando Jetro, o sogro dele, viu aquilo, falou assim, ó, Moisés, o que está fazendo, cara? Olha a gestão de pessoa aí. Moisés, tu vai sucumbir, você e o povo, cara. Ó, leva o seguinte, ó, um representante de cada tribo.
você vai colocar esses representantes, homem destro, honesto, homem que o Senhor vai te direcionar para estar de frente. Oi? Amém. Êxodo 18 a 17. A gente vai para... Obrigado, irmão. Então ele fala, ó, pega cada um, cara, e ó, coloca como representante, mas selecione homens honestos, retos, de família. Olha a orientação de gestão de pessoa. E aí, o que tu fala para eles? Ó, os problemas pequenos, eles resolvem, ensina. Mostra a eles como resolver, de acordo com aquilo que o Senhor vai te mostrar. Os problemas maiores, traz até você, Moisés. Ó, Moisés aplicou. Gestão de pessoas. E a gente vai ver isso, se a gente for abrir nossos olhos, o Senhor vai nos mostrar tudo aquilo no nosso dia a dia cotidiano. Vai falar sobre gestão de finança, vai falar sobre a administração dos reis. O que o rei fazia? Davi tinha os 3 que eram mais próximos a ele, e ele depois tinha o capitão de 50, o de 100, o de 1000. Não é assim chegar. Então são coisas que podemos colocar esses princípios bíblicos na nossa vida. Então é assim, essa questão de toda a liderança também, irmão. Então hoje, se Deus colocou pessoas, tanto no trabalho social, quanto também na vida, na área eclesiástica, a orientação primordial, o Senhor tem que ser a fonte para nutrir a nossa sabedoria. Nunca por meio de pensamentos nossos humanos. Então é isso que está falando aqui. Deus tirou todo o apoio de Israel e faz assim também com as igrejas que não estão na direção dele. Sempre tem problema, a gente vê às vezes é um marketing, mas na verdade é um sepulcro caiado por dentro. O Espírito Santo do Senhor não age, não fala. Quem fala ali é o tal do apóstolo, do rei, do profeta ou do pastor que está na direção que eu ensino. Mas Deus mesmo está fora do negócio. Amém? Vamos dar continuidade. Deixa eu ver que horas tem. Precisamos avançar. Quando for umas 8h30, a gente para um pouquinho para fazer isso. Página 9. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém? Pode ficar à vontade, meus irmãos. Tá bom? Página 9. Eu vou ainda pegar o ritmo. Glória a Jesus. Página 9. Aí diz assim, ó. Emanuel. Logo embaixo aqui vai estar assim, ó. Emanuel. Posso ler? Diz assim, ó. Deus está com o seu povo. 7, 10 a 25. Ainda nós estamos aqui. Deus queria dar ao rei Acais um sinal de que realmente estaria ao seu lado, do lado dele. Quando Acais disse que não queria pedir um sinal, Deus lhe deu um sinal mesmo, do mesmo jeito, o sinal de Emanuel, versículo 14. Então, nós vamos ler rapidamente o capítulo 7, de 10 a 25. Capítulo 7, eu leio aqui, ó. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo, aí nós já estamos aqui, ó, no terceiro rei, eu tirei ali, no terceiro rei, que é o que trouxe o problema como liderança do povo de Judá. Isaías capítulo 7, versículo 10 diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo, pede para ti ao Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse, não obedirei nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigante dos homens, senão que ainda afadigares também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho,
e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tem fadas será desamparada dos seus reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais que nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. E virão e pousarão todas no vale deserto e nas fendas das rochas, e em todos os espinhos, e em todas as florestas. Naquele dia, refará o Senhor com uma navalha aguda, que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria a cabeça e os cabelos dos pés, e até que a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que também criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que, por causa da abundância de leite que eles hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também que naquele dia que todo lugar, que todo houver 1000 vezes, no valor de 1000 moedas de prata será para a sarça e para os espinheiros. Com arco e flecha se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também todos os montes que costumam cavar com enxada se não irá por causa do temor das sarças, dos espinheiros, mas sairão para que mandarem, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Então veja bem, o sinal que o profeta disse para o rei era: pede um sinal. Ele disse: ó, não vou pedir sinal nenhum, não quero, eu vou fazer com as minhas mãos. O que o rei Acaz fez? Foi lá e se juntou com o rei da Síria, pegou um tesouro, pagou, pediu ajuda, mas nada aconteceu, só o reino destruiu. Acaz, agora eu vou ler um rascunho meu. Acaz, um dos piores reis de Judá, queimou também o seu filho em sacrifício, falando sobre isso, e rejeitou toda a ajuda de Deus. Tentou comprar dos assírios toda a ajuda. O que ele fez? Ele, com a própria força, ele achou que poderia se livrar. Então, quando Judá sofreu esses ataques de 2 reinos, o Senhor disse ao profeta: pede-me ajuda. Nós até fizemos aqui semana retrasada, né, essa ajuda falando que pedindo socorro, pede o socorro ao Senhor que Ele vai ajudar. E ele disse: não, o profeta falou, mas vou te dar um sinal. Falou do Senhor Jesus, profetizando lá na frente que o Senhor, Ele seria o Salvador de todas as nações, não somente de Judá, seria o Salvador de todas as nações, seria aqueles que ia colocar tudo em ordem, ia retirar, libertar o povo da opressão. Então, o que nós podemos pegar aqui a respeito disso, do que está acontecendo, né? Se nós falamos semana passada sobre o rei rejeitar essa ajuda de Deus, o rei rejeitou essa ajuda, e ele mesmo pegar e fazer: não, eu vou resolver com meus próprios braços. Então, toda vez que nós fazemos isso, né? Toda vez que eu tento dar o meu jeitinho no problema e deixo Deus de lado na minha vida, eu estou fazendo como o Acaz também fez. Eu estou dizendo para Deus: não, ó, eu vou resolver meus problemas. E Deus está dizendo: não, vai por aqui, vai por ali, não feche esse contrato, não entra nessa sociedade, não mude de horário. Não, eu vou dar meu jeito. Porque muitas das vezes, irmãos, vem assim, ó, bem tranquilamente no nosso trabalho. Por exemplo, mudar de horário quando eu falo, olha, eu vou receber uma oportunidade de trabalhar à noite, vou ganhar mais. Um exemplo, eu vou ganhar mais. Mas veja bem, à noite eu não vou conseguir mais frequentar a igreja. Eu vou começar a fadigar com meus trabalhos.
Eu vou começar a me afastar daquilo que o Senhor quer para a minha vida. E aí, o que acontece? É só ladeira abaixo. Esse é um sinal. Muitas das vezes, o Senhor fala conosco através de várias coisas, mas nós estamos na visão do agora, do hoje. Não, eu vou fechar esse contrato aqui com essa sociedade. Não, eu vou mudar de trabalho porque aqui eu vou ganhar mais. Mas isso vai pegar todo o meu tempo, que eu não vou ter mais tempo para aquilo que eu posso dar na minha vida. E foi o que a Caixa fez aqui, foi tentar dar o jeitinho dele com a mão. Não quero. Aconteceu só derrota. Foi escravizado, trouxe idolatria para dentro de Israel, as coisas desandou. Se a gente for ler o livro, vamos ver que não deu nada certo disso. E nós podemos hoje trazer isso para a gente. Observar, pedir explicação, assim como Davi falava. Senhor, o Salmo de Davi, se eu não me engano, Salmo de número 34, se eu não me engano, gente, ele vai falar assim, de manhã orarei ao Senhor, entregarei as minhas súplicas a Ti, e vigiarei. O que é isso, vigiar? O homem de Deus, a mulher do Senhor, a serva do Senhor, ela vai entregar, eu estou passando por isso daqui, o que eu faço? E aí, assim, como a questão de vigiar, não é que o rei vai ficar parado o dia todo aguardando a resposta. A gente vai ter a nossa vida, mas com certeza o Senhor vai nos orientar. Não feche, não vai, porque eu tenho coisas melhores para você, porque aqui você vai se afastar do meu propósito na tua vida, e o propósito do Senhor na nossa vida tem que estar em primeiro lugar, porque é um dos mandamentos. Veja bem, o que o Senhor Jesus vai falar, primeiro mandamento: amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, né? Então, quando eu faço isso, e depois quando eu falo amarás, é como se fosse assim, eu estou colocando aquilo que o Senhor quer para a minha vida em primeiro lugar. Se eu sei que vai estar, vamos sair bem, vai ser bem sucedido. Quem aqui tem um exemplo na vida, eu tenho certeza que tem, de que aconteceu isso? De que ou Deus interviu e recuamos, ou fechou o que tinha que fechar, saiu quando saiu, e as coisas não deu certo e quase que a gente vai à lona. Quem aqui tem esse exemplo aqui? Alguém tem? Tem? Quer compartilhar com a gente? Eu compartilhei alguma coisa, né? Que eu tinha um negócio, abri a loja lá em cima. Abriu a loja? Abri a lojinha lá em cima e tirou meu tempo todo da igreja. Né? Não conseguiu mais vir. Eu não via mais para a igreja. Nem eu nem ela, a gente ficou arrastado. Então assim, começou os problemas. Aí começa. Começou a chegar dívida, atrasar a prestação do carro, atrasar apartamento, queimar freezer. As coisas começaram a dar tudo errado. Tudo dando errado. Aí a gente resolveu, resolvemos fechar e voltar para a O produção. problema de trabalho vem para casa também, né? Só vem tribulação, só problema. Aí voltamos para a casa do Senhor, fechamos lá. Eu só não era para fechar, mas quem sabe é quem está passando. Né? Amém. Então a gente fechou, voltou para dentro do condomínio, estamos se reestruturando. Deus dá vitória, Deus sabe. E voltamos até o Senhor, tanto que até tempo você Até quem está conseguindo vir. Se estivesse lá, entraria. não tinha mais. Crescimento. Verdade. Amém. Bom, alguém tem algum outro exemplo? Obrigado. Eu tenho um, rapidamente, o meu foi assim, entrei para a casa do Senhor, aceitei o Senhor Jesus em 2011. E de repente o Senhor começou a fazer os planos dele na minha vida. Começou a entregar, comecei a fazer uma faculdade, né? Ganhei uma promoção no trabalho, comecei a casa saiu, só que aconteceu, eu só estava aqui, né? 2011, 2016, estava aqui não. Só que aí eu me desviei do caminho do Senhor, no decorrer dessa caminhada. Comecei a não ter mais tempo, porque aquilo estava me consumindo. E antes de desviar bem assim, né? Eu já não frequento hoje, eu já não faço isso amanhã, mas ainda não sinal, né? Eu vou aquilo, e aquilo tudo foi consumindo o meu tempo, que espiritualmente eu fiquei fraco. E aí o que aconteceu? Lona na certa. Até que depois de perdido tudo, quase fali, na verdade, né? As casas entraram em dívida, o casamento quase indo embora. Eu acho que sobrou só o casamento, que estava quase indo, eu falei, tem que voltar. Então, por quê? Falta de orientação, de esperar a resposta do Senhor, é tentar agir, mas tudo é benção, é tudo benção. Mas isso aconteceu comigo também.
E o que a Caixa fez aqui é isso. Não quero tua ajuda. Eu quero sim fazer com meus próprios braços, minha própria força. Amém? Vamos dar prosseguimento? Agora nós vamos para a apostila da página 13. Lá na página 13. Daqui a pouquinho a gente está saindo daqui, vamos entrar aqui e fechando aqui. Tá? Página 13. Lá na parte 2, lá embaixo, parte 2. Desculpa, peraí. Isso, parte 2. Isaías 13, 23. Mas nós vamos descer ainda. Eu vou falar aqui essa parte. Isaías fala do juízo do Senhor sobre as nações. Nós estamos pegando os principais pontos do livro, tá? Deixa eu entrar aqui na nova linguagem, melhor. Eu consigo assimilar mais. E aí, lá embaixo, está assim, ó, no tópico 2, a destruição cumprida. Capítulo 14, do 12 a 27. Quem conseguiu achar? Amém? Então a gente vai lá no livro de Isaías, no capítulo 14. Do versículo 12 ao 27. Eu vou ler aqui, tá? Rapidamente aqui na apostila eu falo, não precisa você ler não. Ó. Isaías fala do juízo do Senhor sobre as nações. Isaías profetiza juízo para a Babilônia e a Síria e a Filístia. A condenação de Deus imposta aos seus inimigos. Aí vem dizendo sobre a Babilônia. A destruição profetizada, o rigor da destruição. Todo o povo ficará atemorizado quando Deus destruir a Babilônia. E ele vai falando aí quando Deus agora está trazendo juízo sobre as nações vizinhas. E aí, lá embaixo vai estar assim, ó, a destruição cumprida. 14, do 12 a 14, capítulo 14, versículo 12 a 14, vai dizer assim, ó. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã? Peraí. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, às profundezas do Seol da morte foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Veja bem, o que acontece? O Senhor, aqui, nós vamos ler na nossa apostila assim, ó. O símbolo, nós falamos isso sobre semana passada. Linguagem simbólica, do símbolo, não é verdade? Quem lembra aqui que o mundo espiritual ele se comunica através dos símbolos? Vamos falar, olha só o que está acontecendo aqui. Alguns acreditam, na apostila agora, que este versículo se refere à queda de Satanás. A gente não poderia passar por Isaías sem falar sobre esse versículo, não é verdade? Primeiro, rebelde da história, que foi lançado dos céus por causa de seu terrível orgulho. Se este for o caso, Isaías usa o diabo como uma lição sobre a destruição da Babilônia por sua arrogância e sua crueldade. Então o que está acontecendo aqui? O Senhor pega uma linguagem simbólica da Babilônia e aí ele entra falando essa parte. E aí é que nós vamos tentar entender essa noite isso aqui, ó. Toda a verdade, ela é paralela. Eu vou deixar aqui, espacinho aqui, ó, para a gente fazer isso aqui, ó. Toda a verdade é paralela. Podemos até abrir em Hebreus, abram em Hebreus 3,
Hebreus 11, 3. Tá? Toda a verdade é paralela. O que é isso? Vou dizer aqui, ó. O mundo espiritual e o mundo natural. Ok? O mundo espiritual e o mundo natural. Olha o que está escrito. No livro de Hebreus. O celular com a bênção nessa hora. Capítulo 3. No versículo 11, diz assim, ó. Não, desculpa. Capítulo 11, versículo 3. A essência do sentido da fé é a epístola do texto. Vou começar do 1. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Algumas traduções estão dizendo, né, a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos. Porquanto, foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Ok? Agora olha só o que está dizendo no versículo 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Em outra tradução está dizendo os mundos. Não sei qual tradução dessa está dizendo os mundos aí. Está aí, os mundos. Então, o universo, os mundos, o que é isso? É o mundo espiritual e o mundo natural. Não é o universo Marte, Júpiter, Saturno, não. É o homem que colocou o nome. A palavra de Deus diz, pela fé nós compreendemos que os mundos, ou o universo, foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que se pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Olha como é que está escrito. Então veja, pela fé o Senhor criou os mundos. E aquilo que pode ser visto foi criado a partir daquilo que não se vê. Então entenda que o mundo espiritual ele existe primeiro do que o natural. Deus é espírito. Então o mundo espiritual começou primeiro do que o natural. As coisas vieram de lá. Né? E Hebreus 8 vai dizer assim, ó, que, olha só o que está dizendo aqui em Hebreus 8, que a gente vai voltar lá, não vou perder o fim da meada não. Hebreus 8, 1 e 2, ó. A aliança em Cristo é superior. O mais importante de tudo é que temos afirmado que temos um sumo sacerdote que assentou à direita do trono da majestade do céu. Aí lá no 3 diz assim, ó, no 2, como ministro do santuário, está falando do nosso Senhor Jesus, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. Está falando que o Senhor Jesus está lá sentado nos céus. E ele que é o sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo. Porque o de Moisés, ele vai explicar mais lá atrás, ó, lá no 5, ó. O de Moisés, ele não é que ele era falso, ele era sombra, cópia, figura, modelo do que era lá no espiritual. Olha o que está dizendo no 5 aqui, ó. Esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai, Hebreus 8, ó, 5. Observai tudo com cautela, para que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi revelado no monte. Então, o que o Senhor está dizendo aqui na palavra dele? Que o tabernáculo que Moisés fez, o Senhor, ele que passou como cópia, como sombra, como figura. Então, calma aqui. Todas as coisas, esse é o princípio do estabelecimento para a criação de todas as coisas. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O primeiro mundo espiritual. Quando o Senhor ele entregou a Davi o templo,
né? Desculpa, quando o Senhor entregou na mão de Davi toda a planta do templo. Ele falou: Davi, ó, você não vai fazer o templo porque tua mão está manchada de sangue. Mas veja bem, está aqui, ó, toda a planta, entrega a Salomão. Eu acho que eu tenho anotado aqui, 1 Crônicas 28, do 2 a 21. Pode anotar, não vou ler para a gente não perder tempo. Mas Davi chegou para Salomão e falou: ó, tantos de ouro, tantos de prata, faz esse aqui por tantas quilometragens, assim, assim. E Davi vai falar lá na palavra: ó, isso eu recebi do Senhor. Toma aqui. Noé foi a mesma coisa. Quem lembra de Noé? O Senhor falou para Noé: ó, faça a arca dessa forma, tantos metros de comprimento, tanto de largura, coloca uma, fecha com betume, faz isso. Então, o que Hebreus 3 está dizendo? Que todas as coisas visíveis, ela vem do invisível, porque Deus é Espírito. João 4, 24. E as coisas vêm de lá primeiro. Então, o que acontece aqui? O mundo natural e o mundo espiritual, eles estão divididos. Eles são paralelos. Eles estão divididos por um eixo. E quando Deus ele fala aqui, ó, em cima desse eixo de simetria, uma linha tênue, uma linha suave, paralelo. O mundo espiritual e paralelo, o mundo espiritual e o mundo físico nosso, natural, são paralelos. As coisas acontecem. Muitas das vezes, quando a gente já tem discernimento espiritual, consegue ver as coisas, não é verdade? Tem profeta, pastores que conseguem ver. Muitas das vezes nós temos até reflexo das coisas, são sensibilidades no espírito. Então, quando Deus fala na palavra dele, ele fala aqui, ó, em cima dessa linha. Tudo o que é a palavra de Deus para o mundo espiritual é rema. Rema. Uma palavra revelada do mundo espiritual para o mundo natural. E tudo que Deus fala e é para o mundo natural se chama Logos. Logos. E Deus vai falando em cima desse eixo. O que é espiritual é rema, revelada. E o que é natural é Logos. E por isso que na Bíblia é toda assim. Muitas das vezes, tu está lendo Ezequiel 28, quando a gente pegar, está assim, ó. Profecia contra o rei de Tiro. Aí começa: tu eras o querubim, andava sobre as pedras, fogueava. Saiu totalmente do contexto. Estava no Logos, jogou para o rema. Já não faz mais parte daqui. Veio de lá para cá. Então, o que está acontecendo aqui? É a linguagem simbólica que Deus está pegando. Ele está pegando Babilônia, nessa passagem aqui, por ela ser arrogante, por ela ter nariz empinado. O reino babilônico, a gente vai ver que o rei falava assim, ó, naquela época, quando Deus traz juízo, não há outro reino maior do que eu na terra, eu posso tudo, eu conquistei tudo, porque ele era aquele império governador do mundo. E aí Deus usa essa linguagem simbólica e já entra falando de quem? Satanás. Então por isso que Isaías 14, a gente está lendo sobre a Babilônia, e aí Deus usa essa palavra para nos revelar Satanás, o diabo, o que estava acontecendo lá no período que ninguém estava. Por exemplo, Moisés, ele não estava em Gênesis, mas foi revelado a Moisés, trazendo a palavra rema de lá do mundo espiritual para cá. E a palavra de Deus vai dizer lá em Atos, anotei aqui também, ó, Atos 7,53, a gente pode abrir e pode ler, ou Gálatas 3,19, que a lei também, ela foi entregue a Moisés por intermédio de anjos. Vamos ler também? Olha só, abre aí, ó, Atos 7,53. Vai dizer assim, ó, que a lei, vai ser mais rápido, Atos 7,53. Vós que recebeste a lei por ministração de anjos, porém não a obedecesse. Então veja, Gálatas também vai dizer que Moisés recebeu essa lei por intermédio de anjos. Foi revelada a Moisés, essa é a lei, está escrito assim. Então trouxe de lá do mundo espiritual
e foi revelada para nós aqui na terra. E toda a palavra é o rema. É lógico que nem todos que vão ler a Bíblia vão entender o rema, porque discerne aonde? No Espírito. Porque o homem natural não consegue discernir o Espírito. Mas todo aquele que é espiritual, todo aquele que está, né, em comunhão com o Senhor, está vivenciando isso, consegue entender. Essa é a linguagem simbólica que usa. Por isso que a apostila está dizendo, ó, o símbolo, olha lá, a descrição cumprida, o símbolo. Então está dizendo isso, essa linguagem simbólica. Ó, veja mais, ó. Está aqui. A profecia contra o rei de Tiro é um exemplo disso. Está falando. A gente vai ler depois de Ezequiel. Está falando sobre o rei de Tiro e de repente entra lá no anjo, tu eras o querubim ungido. Já está falando da época que Satanás estava lá no céu. Saiu totalmente do Logos, entrou no Rema, depois volta para o Logos, e a Bíblia vai nesse formato, né? E muita gente não consegue entender. Segundo alguns relatos aí, esses homens aí, historiador, tem uns que lê a Bíblia não sei quantas vezes e não consegue entender, não consegue discernir como é o Evangelho, né? Que o Senhor Jesus, ele nasceu de uma virgem, ele não consegue assimilar, não consegue entender o rema, a revelação da palavra do Senhor, não consegue. Então nós falamos, né, sobre essa linguagem simbólica, falamos sobre o batismo, né, simbolizando a morte, o batismo nas águas, como simboliza a morte, né, aqui na terra, ó, eu morri para o mundo e eu ressuscitei com Cristo. Então, assim, o que está acontecendo aí? Essa simbologia, essa questão de batismo, é uma comunicação que eu estou fazendo para quem? Para todo o mundo, tanto natural quanto espiritual. Porque nem todo mundo aqui vai saber, tipo assim, ó, que o diácono ele é batizado, se ninguém conhecer. Mas o mundo espiritual conhece, sabe quem você é. Vai saber, não, esse daqui é o diácono na casa do Senhor, já passou. A gente até falou que para começar um ministério, né, o apóstolo Paulo foi assim, o Senhor Jesus foi assim. Primeiro tem que ser batizado, para tu começar aquela primeira autoridade, porque senão não começa o ministério. O apóstolo Paulo, com toda a sabedoria dele, teve que descer as águas também. O Senhor Jesus, para se cumprisse a escritura, teve que descer. Então, o que é isso? Esse símbolo, essa comunicação de lá para cá. Olha, agora eu não faço mais parte do mundo, agora eu sou do Senhor Jesus. E a gente entrou também naquele âmbito também dos símbolos, né, tanto para o mundo natural quanto do espiritual, mas para a parte ruim, né, a parte do reino das trevas. Falamos sobre aquele símbolo, né, o símbolo maçônico, o símbolo das seitas. A gente vê que às vezes tem até nos vídeos, né, aquela simbologia do pentagrama. Toda a bruxaria, o livro de bruxaria, como tu vai ver lá, é cheio de símbolo, invocando o espírito maligno. Essa simbologia é a comunicação que eles têm para invocar. Mas quando nós já temos o discernimento, a gente conhece pessoas que vê o mundo espiritual, tem um olhar espiritual aberto. Eu já conheci pessoas que falaram, tem um anjo aqui. Eu não duvido, porque elas vê. Eu já vi reflexo. Quem é aqui que já viu o mundo espiritual assim como a gente está conversando? Quem já viu? O senhor já viu, pastor? Já viu? Pode compartilhar com a gente, pastor? A primeira vez que aconteceu, o problema que estava acontecendo na igreja. Eu tinha um pastor numa praça. Meu Deus. E eu chegava perto e falei, por que Marcelinho morreu? Por que Alfredo morreu? Aí ele vai aqui. Mas ele não estava morto fisicamente. Ele estava morto espiritualmente. Então, a primeira vez a igreja desmoronando. A segunda vez foi quando nós subimos do monte para orar. Eu estava subindo, e aqui debaixo, então eu comecei lá em cima. Parece que Deus me levantou assim, eu conseguia ver todo mundo que estava em cima do monte orando, entendeu? Orando. E aí quando eu subi, o monte lá em cima estava do jeito que eu tinha visto lá embaixo. Entendeu? Parece que eu fui.
debate, eu esqueci. Amém. Trouxe experiência, né? Senhora, Ai, o meu é mais diferente. Foi na sexta-feira, antes da GO, eu e o irmão Leandro, a gente cortando, limpando o frango, cortando o bacon, e ele viu e eu vi ao mesmo tempo. Aquele fogo enorme, mas ali foi discórdia mesmo. Foi um ponto que veio para discórdia no sábado. E ali eu olhei, ao mesmo tempo ele olhou também, nos arrepiamos e começamos a clamar, estava bem no vento, para que Deus entrasse no controle, né? Em nome de Jesus, e que sábado desse tudo certo. Tanto é que Deus ele deu uma missão, lembra, irmão Mário, que antes de começar a distribuir os alimentos, Deus tocou profundamente no meu coração, eu estava clamando. eu participei da oração. Foi. E a nossa missionária Cristina e a nossa missionária Maria Luísa não estavam presentes. E as duas tiveram a mesma ideia. Então, Meu irmão? tremendo. No mundo espiritual, nós temos demônios e outros humanos. Há anos também foi no monte, a gente foi no monte orar, e a gente chegou em determinado lugar, aí tinha a possibilidade de trevas lá em cima. A gente orou, ela está pesada aqui hoje, vamos levantar uma oração. E a gente levantou uma oração. Só que o Espírito Santo falou comigo, ela foi glória. Não, ela olhou mesmo. Eu olhei em cima do monte, eu vi um varão passando de um lado e do outro. Ele estava com a túnica passando de um lado e do outro. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração, pode subir, porque o anjo já desfez tudo que estabelecido. E na mesma hora, aquela treva que está desfez todinho. E a outra foi eu deitado na cama, e minha avó já é falecida. E eu vi a imagem da minha avó no meu quarto, tem o guarda-roupa. Aí eu parei e fiquei olhando, não sei se eu estava dormindo, se estava acordado. A gente fica meio. Aí eu olhei e ela veio andando, passou pela beirada da minha cama e saiu. Aí como se meu espírito saísse do meu corpo e foi acompanhando. Ela entrou no quarto do meu filho. Na mesma hora eu retornei para o corpo, o espírito do meu filho entrou no corpo. Eu já levantei, fui no quarto do meu filho e já sabia o que era e já. No seu interceder. Amém. Então assim acontece. Também já aconteceu comigo lá em casa. Eu dei dormindo, mas eu percebi que entrou um bicho do tamanho da minha cachorra para dentro do meu lençol e começou a caducar no pé. Acordei com a pé doendo na hora, sim, mas eu vi, não é não. E aí comecei a clamar a Deus. No outro dia eu falei, Luísa, eu sonhei que tinha um demônio aqui em casa entrando no meu quarto, no nosso quarto. Ela falou assim, como é que era? Era pequenininho também, era Amora, a nossa cachorra. Ela falou, eu vi, quando eu abri a porta, ele saiu debaixo do cobertor e foi para dentro do guarda-roupa. Então assim, eu percebi que ali o Senhor estava pedindo para a gente orar, perceber. E olha que a gente tem um horário ungido a casa, a gente ora um diário, a minha filha também. Mas são esses flashes que acontecem no mundo espiritual, eles são paralelos. Então a gente não enxerga, mas tem pessoas que têm um campo de visão aberto espiritual. Tem relatos de pastores que é envolvido com o Ministério de Libertação. Eu li um livro chamado Porcos na Sala. Alguém já leu um livro chamado Porcos na Sala? É de libertação. Naquela época, os casais tinham 25 anos de libertação. Um livro muito edificante para quem está no Ministério de Libertação. Então, assim, cada relato de que ele via demônio no ombro das pessoas aqui, ó, falando contigo, o pastor já via. Já via o descansado, o olhar espiritual. Deus traz esse discernimento com seus vasos na terra para confrontar o mal, para poder também atacar, para poder aniquilar o mal. Isso acontece, meus irmãos, entenda. Olha só, para a gente terminar, para a gente pôr isso no intervalo. O mundo espiritual, a gente vai, se Deus quiser algum dia, a gente vai pensar. O mundo espiritual, ele tem 4 frentes de ataque. O mundo espiritual, o reino das trevas. Ele tem 4 frentes de ataque. 4 frentes de ataque. O reino das trevas. E o reino, né, dos céus, o nosso reino da luz,
Tem 5. Qual é a frente de ataque do reino, do nosso reino dos céus, do nosso Senhor Jesus? É os ministérios, né? Apostólico, ministério profético, ministério de pastores, o evangelismo, ministério de evangelismo, e de doutores, né? De professores, né? De ensino. 5 são os ministérios, não são o que o apóstolo Paulo fala? Né? Apóstolo, pastor. Verso 4. Obrigado, pastor. Apóstolo, pastor, profeta, evangelista e doutor. Amém? É isso? É isso? Confio. E pastores, doutores, mestre, né? Doutor e evangelista. 5. E das trevas são 4. Sempre são assim, ó. Olha ver, ó. Sempre está assim. Principado, potestade, domínios e hostes. Não é isso? Principado, potestade, hostes e domínios. Em Joel 1. Anotei. Em Joel 1. Lagarta, gafanhoto, locusta, pulgão. Joel 2, migrador, destruidor, devorador, cortador. João 10, ladrão, salteador, estranho, mercenário. Apocalipse, Satanás, dragão, serpente, diabo. Linguagem simbólica na Bíblia. Mas são os ataques espirituais. Sempre em 4 em 4. Quando acontecem as coisas, acontecem geralmente assim. Vamos ver. E o nosso, são 5 frentes. Dentro dessas frentes tem os vasos do Senhor que levanta e abre a visão espiritual. Para repreender, para interceder. Mas o que acontece? É desenvolvimento, comunhão. E o Espírito Santo vai abrindo a visão. E a gente vai pedindo discernimento do Espírito, discernimento da palavra, os dons do Espírito. Ela é assim. O dom do Espírito é depois da caminhada. Né? O Senhor Jesus vai falar lá, né? Na parábola do amigo importuno. Né? Ele vai falar lá, né? Que tanto bater, quanto pedir, pedir, vamos voltar lá, amigo importuno. Tudo que pede, recebe. É isso? Vamos ver, amigo importuno? Agora eu me embolei, hein? Ninguém lembra não? O que pede, recebe. O que bate, se abre. Não, vamos lá. Vamos aqui um lugar. O pastor Paulo até fala para ele fala aqui. O que pede recebe bênção, mas quem busca encontra poder. E quando se bate, abre-se-vos a autoridade. Então, o que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, se abre. Ele fala assim, meu amigo contou. E aí o Senhor vai falar assim, ó, vós que sois maus, sabe pedir os seus filhos, sabe dar aos seus filhos dádiva, né? Qual dos seus filhos vai te pedir pão e você vai dar uma serpente? Qual dos seus filhos vai te pedir isso e tu vai dar aquilo? Quanto mais o Senhor dá ao Espírito aquele que pede. Então está falando sobre a plenitude do Espírito. Não está falando sobre pedir ao Espírito Santo. É a plenitude, a totalidade. É os discernimentos, os dons do Espírito. O dom de profecia, de falar a língua, o dom de discernimento da palavra, discernimento do Espírito. Quando essa parábola do amigo importuno está dizendo que a gente só vai receber esses dons se nós formos, como se fosse assim, ó, pedir com veemência, querendo mesmo receber, buscando mesmo. E não somente indo para a igreja, não somente não tem que clamar, Senhor, abra a minha visão espiritual.
Senhor me dá o dom de língua, dá o dom de profecia. E porque está se referindo a um amigo que é chato, fica lá na madrugada, pedindo para poder, pô, me dá o dom, me dá. Oi? Lucas 11, eu queria o outro livro. Lucas 11, amém. Glória a Deus. Então ele vai falar isso. Lucas 11. Eu não vou ler não para a gente fazer um intervalozinho, eu falei bastante. Então assim, ele está falando sobre isso. Se a gente for ver lá, ele está dizendo, ó, pede, todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abre-se-vos-á. O pastor Paulo trouxe muito bem, eu vou repetir. Aquele assim, ó, o que pede, recebe bênção. O que busca, encontra poder. Mas aquele que além disso vai bater, vai se abrir a porta da autoridade. Essa é a questão de é como se fosse a plenitude do Espírito. É todos os dons que o Espírito Santo do Senhor Jesus entrega à sua igreja para o ministério, não era para a glória, é para o ministério, né? Se é para profetizar, né? Se é para repreender, se é para poder ver o mundo espiritual. Amém? Então assim, para finalizar aqui, ó, então a gente finalizou essa parte toda aqui, ó, capítulo 1 do 39, profecia de julgamento e salvação. Quando a gente voltar do intervalo, a gente vai falar sobre o livro da consolação, 40 e 45, 56 e 76, a nova criação. Vai ser rapidinho para a gente finalizar o livro de Isaías na nossa aula. Tá bom, meus irmãos? Por tempo.